Oi, já parou pra pensar que, do café da manhã à roupa que a gente veste, cada escolha deixa uma marquinha no planeta? Mas qual será o tamanho dessa marca, hein? É sobre isso que a gente vai conversar. Como o nosso dia a dia está, de fato, remodelando o mundo. Para a gente entender esse impacto, é só olhar para como produzimos nossa comida. Olha só essas duas imagens. As duas mostram agricultura, mas são mundos completamente diferentes. De um lado, aquela agricultura industrial, sabe? Em escala gigantesca para alimentar milhões. Do outro, uma hortinha orgânica, pequena, cheia de diversidade. As duas alimentam, claro, mas a que custo? Essa é a pergunta central que a gente vai tentar desvendar aqui. E isso já nos leva para o nosso primeiro ponto, a transformação. Para sobreviver, para prosperar, a humanidade sempre remodelou a natureza. Isso não é sobre ser bom ou mal, é simplesmente um fato. A grande questão é como a gente faz isso. A lógica é bem simples, né? A gente pega o que a natureza oferece, terra, água, minerais, e transforma. Transforma em comida, em produtos. O ponto aqui, segundo a fonte que estamos analisando, é bem claro. Esse processo todo exige cuidado. Porque quando a gente age sem pensar nas consequências, os impactos negativos podem ser, bem, profundos e muito, muito duradouros. Então tá, mas como é que essa transformação acontece na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada nos três grandes motores da nossa economia moderna: a pecuária, o extrativismo e a indústria. São eles que fazem o mundo girar, literalmente, dos campos até as fábricas. Começando pela pecuária. Para atender essa demanda gigante por carne, leite e ovos, a indústria ficou super eficiente. O confinamento, como esse que a gente vê na imagem, permite uma produção em massa, mas ele também levanta uma questão importante sobre o uso superintensivo da terra e da água. Depois, tem o extrativismo, que é essa busca por tesouros escondidos na terra. Essa imagem de um garimpeiro de ouro representa uma atividade que existe há milênios. Seja de um jeito artesanal ou com máquinas enormes, o objetivo é o mesmo: tirar minerais valiosos do solo. Só que o processo pode deixar umas cicatrizes bem feias e permanentes na paisagem. E por fim, a indústria. É só olhar ao redor. Quase tudo que a gente está vendo agora foi feito em uma fábrica. Elas são, tipo, o coração da nossa economia, transformando matéria-prima em produtos. Mas, como aquela fumaça na imagem nos lembra, essa transformação tem digamos, um subproduto: a poluição. Olha, essa produção em massa trouxe um progresso que não dá para negar. Mas toda moeda tem dois lados, né? E é aqui que a nossa história dá uma virada. Vamos falar sobre o preço do progresso. Quais são as consequências que a gente não planejou? A fonte resume isso de um jeito bem direto e até poético. Nossas atividades deixam marcas na natureza. E que marcas são essas? Pois é, muitas vezes a marca mais visível e perigosa que a gente deixa é a poluição. A gente fala tanto em poluição, mas o que isso quer dizer de verdade? De forma bem simples, é quando a gente joga no ambiente substâncias que não deveriam estar lá. Substâncias que acabam contaminando o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o solo onde a gente planta, afetando diretamente a nossa saúde. O legal desse slide é que ele desenha pra gente de onde vem o problema. A poluição do ar vem da fumaça dos carros, das indústrias. A do solo e da água pode vir do lixo, do esgoto. Tá vendo como tá tudo interligado? E tudo isso acaba afetando os elementos que são essenciais para a nossa vida. E aqui a gente tem um exemplo real e devastador. Essa imagem mostra o que aconteceu depois do rompimento da barragem de Germano. A lama tóxica da mineração não só destruiu ecossistemas inteiros, mas também arrasou vidas e comunidades. É um retrato muito forte do risco que se corre quando o cuidado não é a prioridade número um. O problema da poluição é que ela não respeita fronteiras, sabe? A fumaça de uma fábrica pode viajar por centenas de quilômetros. Um rio contaminado leva poluentes até o oceano. Vamos ver agora o alcance disso e como a poluição afeta todo mundo, mesmo quem está longe da fonte original do problema. Parem para ver a história do rio Tietê, em São Paulo. Em 1926 era um lugar de lazer, as pessoas iam lá para competir no remo. Hoje, hoje ele é conhecido pela poluição. Essa imagem de antes e depois é um soco no estômago, né? É um testemunho muito poderoso de como a ação humana, com o crescimento da cidade, o descarte de esgoto industrial, pode simplesmente transformar um recurso natural. E esse ciclo todo de contaminação, uma hora ele chega na gente. Não tem como fugir. Poluentes no ar entram nos pulmões, causam doenças respiratórias, as toxinas no solo e na água são absorvidas pelas plantas, pelos animais e acabam no nosso prato. A poluição do ambiente vira um problema de saúde pessoal.
Depois de ver o tamanho do problema, é fácil se sentir meio impotente. Mas o material que a gente está analisando aponta para uma solução poderosa, que começa com cada um. A discussão agora muda do problema para a solução, e ela está nas nossas escolhas de todo dia como consumidores conscientes. Vamos pensar em tudo que a gente consome. Cada coisinha, tipo esses brinquedos na imagem, tem uma história por trás. Uma história que começa lá na extração de recursos e termina, na maioria das vezes, no lixo. Isso quer dizer que a demanda que a gente cria com as nossas compras é o que alimenta todo esse ciclo de produção industrial e, claro, as consequências dele. Então, o que pode ser feito? A fonte nos deixa com alguns princípios bem claros. Primeiro, consumir com responsabilidade, evitando o exagero. Segundo, entender essa ligação direta entre poluição e saúde. Terceiro, reconhecer o nosso impacto. E, principalmente, ter a consciência de que escolhas mais pensadas evitam o desperdício. São pontos bem importantes para a gente levar dessa conversa. E, para fechar, a gente termina com uma pergunta que a própria fonte nos inspira a fazer. Se fosse possível redesenhar nosso bairro, nossa cidade, ou até o nosso mundo para acabar com a poluição, como ele seria? E, talvez mais importante, qual seria o primeiro passo hoje que a gente poderia dar para começar a